Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Estamos chegando ao final do trimestre dessa lição. Com certeza, irmãos, essa lição vai nos deixar muita saudade. Entramos agora na 12ª lição com o tema O chamado para permanecer firme. Eu estava observando essa expressão que Paulo fala aqui, vistam-se ou revistam-se. Pelo menos, irmãos, em 5 cartas ele escreveu algo parecido. Olha só, se nós formos atentar, o texto de Romanos 13:14, Paulo faz o mesmo apelo, pedindo para que sejam revestidos. Gálatas 3:27, Paulo fala a mesma coisa também. Colossenses 3:10, Paulo também faz menção sobre o revestimento do velho homem para o novo homem. 1 Coríntios capítulo 15 e o verso 53 e 54, Paulo fala do revestimento que será feito na volta de Cristo, quando o corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade. Então, assim, o que eu entendo aqui, além de contar que 1ª carta aos Tessalonicenses 5, verso 8, Paulo pede, né? Revestivos do Senhor, ou seja, revestivos de Cristo, sejais revestidos dele. Então, o que eu entendo aqui? Esse revestimento que vai acontecer no capítulo 15 vai ser na volta de Cristo. Porém, para ele acontecer, eu preciso me revestir aqui. Eu preciso me vestir de algo aqui. O texto, quando ele fala aos Efésios, porque já vos despiste do velho homem, e Colossenses endossa a mesma coisa, então termina-se a carta da maneira como se inicia. Paulo fala inicialmente para com que haja uma mudança de atitude de vida, de comportamento, de caráter. E no final ele começa dando os conselhos finais, fazendo um fechamento, pedindo para com que haja um revestimento. No capítulo 1 de Efésios, verso 13 e 4, fala que o selo do Espírito Santo, que é o selo concedido para a redenção, é concedido para que todos nós permaneçamos sendo propriedade de Deus. Então, aqueles que são de Deus se revestem dele. E ao se revestir, se mantém preparado, habilitado, em condições de vencer a tentação. Porque esse revestimento não é humano, porém divino. E essa luta não é humana, também é uma luta espiritual. E quando Paulo chega nesse ponto aqui, no verso 10 e 11, ele diz o seguinte: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na sua força, ou na força do seu poder. Verso 11. Revesti-vos de toda a armadura, não de uma parte dela. E você vai ver no decorrer dessa semana que cada armadura tem um ponto espiritual muito crucial. Capacete da salvação, calçar os pés com o evangelho da paz, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a couraça ou escudo da fé, também é para defender. Então, assim, cada armadura, claro que Paulo usou aqui uma linguagem militar, uma linguagem de uma armadura que a pessoa usava, e para quem Paulo estava escrevendo, com certeza eles sabiam sobre a importância de se utilizar a armadura e o propósito dela e o quanto ela protege. Mas não só uma parte, mas aqui é toda a armadura. E aí Paulo então dá os elementos. Continuando aqui, ele fala assim: para que possais estar firmes. Essa armadura não é uma armadura física, porém uma armadura espiritual. E essa firmeza é concedida por Cristo, que nos dá essa armadura. E no final ele fala assim, ó, para que estejais firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, a expressão cilada no original quer dizer, o termo grego é metodia, que significa métodos, ou seja, as maneiras. Em outras palavras, para que possais estar firme contra os métodos ou as maneiras que o diabo tenta lhe enganar, tenta lhe derrubar, tenta lhe destruir. Então, com a armadura, estaremos firmes para esta causa. Fazendo esse comentário rápido aqui sobre esse texto de Efésios, nós entendemos que o diabo está à espreita, mas a armadura de Deus nos protege. O diabo está em derredor, mas o abrir dos olhos de Cristo em nossa vida, com o colírio do Espírito Santo, nós possamos perceber e assim então não permitir com que as ciladas sejam reais em nossa vida, a ponto de nos querer ludibriar, enganar e iludir. E aqui o autor faz menção sobre o momento onde Eliseu estava ali diante do exército assírio e o seu servo que estava com ele pediu para que ele visse, que ele abrisse os olhos. E no final Paulo fala assim, ó, ao escrever Efésios 6:10, Paulo orou para que a visão dos crentes fosse aprimorada e eles pudessem enxergar a realidade completa do grande conflito e sentir a esperança com que ela lhes revelava. Então, essa é a mensagem.
como Davi disse, né? Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver a maravilha de tua lei. É o que a gente deve pedir. Senhor, me ajuda a enxergar os meus erros. Me ajuda a enxergar os meus pecados ou as tentações que estão sobre mim. Não permita com que os meus passos, os meus pés, trilhem em caminho de perdição, mas que no Senhor eu esteja revestido. Que Deus, portanto, nos revista e que essa semana iremos tratar desse tema, que nós possamos estar habilitados por Cristo, fortalecidos por Ele e revestidos de toda a sua armadura. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela certeza da Tua atuação em nossa vida. E obrigado porque o Senhor sempre quer abrir nossos olhos para enxergarmos as maravilhas da Tua promessa e assim permanecermos firmes contra as ciladas do inimigo. Dá-nos neste dia a Tua paz, o Teu perdão. Permanece conosco, Senhor, e nos abre o coração e nos faz ver a nossa condição diante de Ti, de maneira que nos mantenhamos firmes no Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença, curta nossos vídeos, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Deus muito te abençoe, um ótimo final de semana.